Biografia de Adoniran Judson. Capítulo 14. Um grupo crescente de cristãos. Quando Adoniran e James retornaram a Rangoon em 18 de fevereiro de 1820, Adoniran estava convencido do que deveria fazer. Ele e Anne deixariam a Birmânia o mais rápido possível e montariam uma estação missionária em outro lugar. Ele achava que Chittagong poderia ser um local adequado, em especial porque o único missionário para o povo birmanês que morava ali havia sido assassinado. A igreja nascente iniciada pelo missionário agora estava sem líder. É claro que Adoniran ficaria triste em deixar Rangoon. No entanto, sabia que era a melhor coisa a fazer por causa dos 3 convertidos birmaneses. Agora que o rei virara as costas ao cristianismo, qualquer um que tivesse contato com os missionários colocaria a própria vida em risco. Vários dias depois de voltar de Ava, Adoniran expôs seu plano ao minúsculo grupo de cristãos birmaneses. Ele esperava que ficassem aliviados por não terem mais que se associar com estrangeiros no período de descontentamento do rei. Mas o que ocorreu foi exatamente o oposto. "Não nos deixe ainda", implorou Mung Biai. "Mas é inútil ficar", respondeu Adoniran com tristeza, pensando em como ele havia ensinado Mung Biai a ler e escrever, e sobre o quanto Mung Biai gostava de estudar a Bíblia com Adoniran. "Não podemos abrir mais o espaço. Nenhum birmanês perguntará sobre o cristianismo agora que as pessoas sabem que o rei está descontente conosco. É melhor que Anne e eu voltemos quando as circunstâncias mudarem e vocês não estiverem mais em perigo por causa de sua associação conosco." Não, insistiu Mung Biai. "Fique conosco até que haja 8 ou 10 cristãos aqui. Então você pode treinar um de nós para ser o líder e você pode partir. Dessa forma nós não ficaremos preocupados, porque mesmo que você deixe o país, a religião que você pregou se espalhará. Ora, nem mesmo o rei poderia impedir isso de acontecer. No entanto, se você for agora, o que acontecerá se alguém quiser se juntar à nossa religião? Eu não poderia batizá-lo. O que faríamos?" Embora Adoniran tenha ficado muito comovido com o argumento, não se sentiu persuadido. Afinal, acabara de ir a Ava e ver em primeira mão o rei e o poder que ele exercia sobre as pessoas. Contudo, não poderia descartar o que Mung Biai havia dito, sem prometer antes a ele que consideraria o pedido. Enquanto Adoniran pensava no que fazer, os 3 cristãos birmaneses agiram. Eles falavam com todas as pessoas que podiam sobre sua fé. E no domingo seguinte, cada um deles trouxe à igreja um homem que estava disposto a considerar a religião dos estrangeiros. Embora nenhum dos homens se convertesse, Adoniran ficou muito encorajado pela presença deles. Os homens ousaram entrar na casa da missão para um culto na igreja e fizeram algumas perguntas. A presença deles surtiu o efeito desejado. Adoniran e Anne decidiram que seria errado deixar a pequena igreja em Rangoon, mesmo que sua partida significasse que os cristãos locais ficariam mais seguros das represálias de oficiais do governo. No entanto, o pequeno grupo de cristãos birmaneses em Chittagong precisava de um líder, e assim foi decidido que James Comer, juntamente com sua esposa, deveriam se mudar para lá. Em Chittagong, eles poderiam ajudar a igreja que passava por dificuldades e manter um refúgio seguro para o casal Judson e para os cristãos birmaneses. No final de março, Adoniran e Anne eram mais uma vez os únicos missionários em Rangoon. Agora, porém, 3 convertidos locais lhe faziam companhia. E esses novos cristãos continuaram ativos. Logo, 2 homens ricos, birmaneses, também se tornaram cristãos e pediram para ser batizados. Um terceiro homem, Mong Shuaignong, também estava muito perto de aceitar o evangelho. No entanto, ele retrocedeu temeroso. Mong Shuaignong era um respeitado estudioso budista e sua conversão atordoaria os líderes religiosos de Rangoon. Havia pouca dúvida na mente de Adoniran de que se Mong Shuaignong se tornasse cristão, ele seria morto imediatamente. O crescente grupo de convertidos e pessoas interessadas foi uma surpresa para Adoniran. Ainda que ele tivesse voltado de Ava convencido do encerramento do trabalho missionário na Birmânia, a missão agora prosperava. Ele não poderia ter ficado mais satisfeito, exceto por uma coisa. A saúde de Anne estava piorando a cada dia. Adoniran sabia que Anne precisava consultar um médico, mas não havia um em Rangoon. O lugar mais próximo com um bom médico era Calcutá, na Índia.
Então Adoniran reservou uma passagem para si no primeiro navio que partiria de Rangoon para Calcutá. Ele estava relutante em deixar o trabalho missionário, ainda mais agora que as coisas caminhavam tão bem, mas Em estava doente demais para viajar sozinha. Antes que ele e Em partissem, Adoniran batizou os 2 novos convertidos, Mong Shuai-gnong, o erudito budista, e Man Men-lai, a primeira mulher convertida. Os batismos foram realizados ao anoitecer, em uma piscina tranquila perto dos portões da Casa da Missão. Ao batizar Mong Shuai-gnong, Adoniran se perguntou se o veria vivo outra vez. Ele supôs que os líderes religiosos e governamentais conspirariam para que Mong Shuai-gnong fosse morto, para que outros birmaneses não lhe seguissem o exemplo. Em 19 de julho de 1820, Adoniran e Em Judson zarparam de Rangoon. Foi a primeira vez que Em saiu da Birmânia desde que chegara ali, 7 anos antes. Nesse período, ela e Adoniran haviam trabalhado duro, e agora que partiam, uma dezena de cristãos birmaneses se alinharam no cais para se despedir deles. Adoniran não sabia o que estava por vir para esses cristãos, mas orou para que Mong Biai estivesse certo, e que uma igreja com 10 membros não pudesse ser destruída nem mesmo pelo rei mais determinado. Na Baía de Bengala, os ventos estavam favoráveis, o que permitiu ao capitão reduzir vários dias do tempo normal de navegação de um mês de Rangoon para Calcutá. Uma vez em Calcutá, Adoniran não perdeu tempo em achar o melhor médico na cidade para Em. Dr. Chalmers diagnosticou o mal de Em como uma doença do fígado e culpou o calor e a dieta pobre em Rangoon como responsável pela condição em que ela se encontrava. Ele recomendou que Em voltasse para os Estados Unidos para descansar, mas ela não quis nem ouvir a respeito. Ela insistiu que seu lugar era com o marido na Birmânia. Depois de 3 meses em Calcutá, Em se recuperou o suficiente para retornar a Rangoon. Lamentavelmente, a viagem de volta não foi tão agradável quanto a viagem de ida a Calcutá. O navio estava infestado de escorpiões, e eles passaram pelas piores tempestades de raio que Adoniran já vira. Foram 6 semanas exaustivas antes de o navio ser pilotado pelo rio Rangoon. Adoniran e Em subiram ao convés e deram as mãos enquanto as torres douradas do pagode de Shwedagon mais uma vez se ergueram acima deles. De qualquer forma, eles estavam de volta em casa. Todos os conversos birmaneses de Judson estavam lá para encontrá-los, incluindo Mong Shuai-gnong. Depois que o casal passou pela alfândega, todos voltaram para a Casa da Missão, onde Adoniran e Em escutaram as notícias. A parte mais importante foi que Mia Daime, o antigo vice-rei de Rangoon, estava de volta e ocupava o mesmo cargo. Esta era uma notícia maravilhosa, em especial para Em, que tinha sido uma boa amiga da vice-rainha. Adoniran e Em agradeceram a Deus por mais uma vez terem um ouvido solidário nos círculos do governo. De fato, esse favor já havia provado ser útil. As notícias da conversão de Mong Shuai-gnong foram levadas à atenção do vice-rei por informantes que esperavam que o traidor fosse condenado à morte como um aviso a outros que pudessem se converter ao cristianismo. Em vez de reagir, o vice-rei apenas deu de ombros e disse aos informantes que não estava interessado em ouvir mais sobre o assunto. Como resultado, Mong Shuai-gnong estava vivo e bem, e mais entusiasmado que nunca com a nova fé abraçada. Algumas notícias, no entanto, não eram tão boas. O rei decidira declarar guerra ao país vizinho Sião. Mais de 30.000 soldados haviam marchado por Rangoon, a caminho da fronteira. Ninguém poderia prever quando ou como a guerra terminaria. Todos teriam apenas que esperar com paciência para ver qual seria o resultado. Apesar da guerra na fronteira, Adoniran e Em estavam muito ocupados. Com 10 membros na igreja, havia estudos bíblicos para realizar, aulas de leitura e escrita para conduzir para mulheres e meninas, e a tarefa contínua de traduzir a Bíblia para a língua birmanesa. Não muito depois do retorno de Calcutá, Adoniran recebeu mais um encorajamento. Ele veio na forma de Monguian, o primeiro homem birmanês que ele havia ouvido falar sobre a existência do Deus Eterno. Pouco depois de Monguian visitar a Casa da Missão, ele foi transferido para um posto do governo, a centenas de quilômetros de distância. Agora que ele estava de volta a Rangoon, ele não perdeu tempo e foi visitar Adoniran. Ele explicou que havia lido todo o material impresso que Adoniran lhe dera, até ele o conhecer de cor, e ele crera.
Agora ele também queria se tornar parte da igreja. Adoniran ficou muito feliz. As sementes do evangelho plantadas no coração do povo birmanês estavam começando a brotar. Era mais importante que nunca a continuação do trabalho de tradução da Bíblia. Em julho de 1821, ele completou a tradução dos 4 evangelhos e das cartas de João. Ele resolveu começar a tradução do livro de Atos, mas a doença o deixou impedido repetidas vezes. Primeiro foi um surto de cólera, depois uma série de outras doenças tropicais. Em também estava muito doente de novo, tão doente de fato que Adoniran temia por sua vida. Ficou claro que ela precisava voltar aos Estados Unidos para obter ajuda médica adequada. O irmão mais novo de Adoniran, Eunatan, era agora cirurgião em Boston, e Adoniran queria que En fosse lá, a fim de ser tratada por ele. En concordou com a decisão desta vez e foram feitos arranjos para a viagem. Ela pegou o primeiro navio de Rangoon com destino a Calcutá, onde foi transferida para outro navio para a viagem a Boston. Adoniran ficou muito triste ao ver sua mulher partir. Em uma carta, ele descreveu o sentimento como tão doloroso e incapacitante quanto ver seu braço direito amputado. Ele não veria En por pelo menos 2 anos, se ela se sentisse bem o suficiente para voltar. Adoniran trabalhou sozinho até dezembro de 1821, quando outro casal missionário, Jonathan e Hope Prince, enviados pela Missão Batista Americana, se juntou a ele em Rangoon. Jonathan era médico e Adoniran o recebeu de braços abertos. Dr. Prince era um homem alto e magro, com cabelos loiros e brancos. Os birmaneses se reuniram em torno da casa da missão para vislumbrá-lo. Dr. Prince não era nem um pouco tímido, e ele riu quando o povo local o cutucou e puxou seu cabelo para ver se era uma peruca. Em poucas semanas ele era uma figura popular em Rangoon, tentando falar birmanês enquanto atendia às necessidades médicas das pessoas. Ele gostava especialmente de remover cataratas, o crescimento branco leitoso que às vezes cobriam os olhos das pessoas mais velhas. Ninguém mais em toda a Birmânia sabia remover cataratas, e logo chegavam pessoas de lugares distantes para ter os olhos operados pelo Dr. Prince. Embora Jonathan Prince tenha florescido em Rangoon, sua esposa não. Apesar do melhor tratamento médico do marido, Hope Prince morreu de disenteria 6 semanas após a chegada à Birmânia. Um segundo túmulo foi cavado junto à mangueira, no pátio da casa missionária, ao lado do túmulo do pequeno Roger Judson. Mais ou menos na mesma época, o casal Hong voltou a Rangoon com a prensa. Eles haviam encontrado em Calcutá, na viagem para os Estados Unidos, e como resultado decidiram voltar para Rangoon para apoiar Adoniran, que ficou muito feliz em vê-los. 6 meses depois, Dr. Prince recebeu uma intimação para comparecer diante do rei em Ava. Adoniran odiava deixar Rangoon, mas não via outra opção além de acompanhá-lo até lá. Jonathan Prince não conhecia a língua birmanesa o suficiente para aparecer sozinho diante do rei. Um deslize da língua e sua cabeça poderia ser cortada. No início de outubro, os 2 missionários chegaram a Ava e se viram diante do rei. Tudo correu bem. O rei queria saber tudo sobre as operações de catarata de Jonathan Prince. Adoniran serviu como intérprete. Quando o rei esgotou todas as suas perguntas, ele ordenou: "Fiquem em Ava, posso precisar de seus serviços." O coração de Adoniran pesou no peito. Não havia como eles retornarem a Rangoon e contrariar a ordem direta do rei. Quem sabia quanto tempo eles seriam obrigados a ficar em Ava? A única coisa pela qual Adoniran podia agradecer era que o casal Hong estava em Rangoon, cuidando do grupo de novos cristãos. Adoniran tentou aproveitar ao máximo a longa visita a Ava. Ele achou um pouco enervante estar bem debaixo do nariz do rei, mas falou em particular sobre o evangelho com muitos birmaneses, inclusive o irmão do rei, o príncipe Mong. O príncipe de alguma forma sobrevivera ao massacre ocorrido quando seu irmão subiu ao trono. Para a surpresa de Adoniran, alguns membros da família do rei o encorajaram no trabalho missionário. A princesa Sarawad, a irmã mais nova do rei, chegou a sugerir que o rei estaria considerando lhe dar um terreno para a construção de uma casa sagrada. Tudo isso era motivo de alegria. Ava era uma cidade importante com 700 mil pessoas vivendo em torno dela. Se o rei o reconhecesse como um homem santo, Adoniran teria livre acesso para pregar e ensinar em Ava e em qualquer outro lugar do país.
Enquanto isso, o Dr. Prince promovia sua reputação de excelente cirurgião. A cirurgia de catarata poderia ser arriscada. Em uma ocasião particular, a faca escorregou durante uma operação, fazendo a paciente ficar cega. Dr. Prince se sentiu tão mal que acabou se casando com a mulher na hora para poder cuidar dela. Adoniran ficou horrorizado. Seu parceiro missionário havia acabado de se casar com uma mulher budista sem sequer discutir o assunto com ele. Para piorar as coisas, Adoniran acabara de saber que James Coma, que deixara Rangoon para trabalhar entre os birmaneses que moravam em Chittagong, morrera vítima de uma doença. E se isso não bastasse, ele não ouvira uma única palavra de em mais de 8 meses. Adoniran desejava voltar para a pequena igreja em Rangoon, mas não podia deixar Ava sem permissão do rei. Ele só esperava que a permissão não demorasse muito a chegar.